graça e a paz do Senhor. Amém. Quero te convidar a se colocar de pé. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, na tua casa, na tua presença, Deus. Queremos te entronizar e declarar, Senhor, que precisamos de ti mais do que ontem. Embora, Senhor, o dia já tenha praticamente se terminado, mas cremos, Senhor, que a tua palavra não volta vazia. Libera, Senhor, o teu Espírito Santo neste lugar, nessa noite. E venha romper, ó Pai, em nosso favor, ó Deus. Declaramos, Senhor Jesus, que tu tens liberdade aqui. Ó Espírito Santo de Deus, venha, Senhor, nos encher. Venha nos alcançar com misericórdia, com graça, com bondade, Senhor Jesus. E clamamos, ó Deus, renova, Senhor, transforma, Deus, os nossos corações. Transforma, Senhor, a nossa realidade. Transforma, Senhor Jesus Cristo, o deserto, Senhor, em mananciais de água, Senhor, nesta noite. Clamamos, Espírito Santo, vem encher este lugar. Amém. Paz do Senhor. Quem trouxe a sua Bíblia, abra comigo em Isaías, no capítulo 7. Diz assim, Isaías, capítulo 7. E disse-lhe: acatelai-vos e aquietai-vos, não temas, nem se desanime o teu coração. Amém? A palavra do Senhor aqui foi que havia uma profecia contra Israel e contra a Síria. Mas Deus estava dizendo o quê? Que era para ter calma, era para ter tranquilidade e não temer. Eu não sei como você entrou por esta porta, eu não sei como você está na sua casa, não sei qual foi a notícia que você recebeu nesse dia. Mas a palavra do Senhor diz: não temas, tenha paciência, confie, espere no Senhor. E ele diz no versículo 7 assim: assim diz o Senhor Deus, isto não subsistirá, não acontecerá, e nem tampouco acontecerá. Qual foi a notícia que você recebeu que não agradou aos teus ouvidos, que você está clamando ao contrário disso? Então creia que o Senhor Jesus está ouvindo o seu clamor nessa noite. E Ele está dizendo: acautelai-vos, tenha paciência, tenha calma, espere, confie, não temas, porque o Senhor é contigo, o Senhor está contigo. E esta voz, esta notícia, essa má notícia não subsistirá, não acontecerá, porque Deus é contigo para te livrar e para te abençoar. Em nome do Senhor Jesus. Toma, Senhor, as nossas vidas nessa noite, ó Pai. Toma, Senhor, essas pessoas que receberam essa má notícia, ó Pai. Que o Senhor esteja ali, Senhor, guardando e fortificando, Senhor Jesus. Fortalecendo, Senhor, a fé da tua filha, do teu filho, ó Pai, para que ele possa, Senhor, prevalecer, ó Pai, e não venha se esmurecer, como diz a tua palavra, e nem desanimar, mas que ele venha confiar e ter a plena certeza que o Senhor já deu a vitória, o Senhor já entregou a solução de todas as coisas, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nunca nos deixou, o Senhor nunca nos abandonou, o Senhor sempre vem com uma palavra de ânimo, com uma palavra que vem ao nosso coração para nos fortalecer em dias de angústia, ó Pai. Obrigado, Jesus, porque Tu és, Senhor, maravilhoso para conosco, ó Pai. Isso. Coloca a sua mão no seu coração. Eu sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim.
ouvindo, estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Declare: és Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que eu sei quem nunca morre. Seus planos podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos de Deus. Meus olhos não verão o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Aleluia. Bendito seja teu Senhor. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia.
Meu ouvido já sua humildade já direi. Se eu beber e tenho troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha de graça ou recebe. Diga, pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha. Conhecer Jesus, quero conhecer Jesus, quero conhecer Jesus, quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo eu meu amado é o mais belo Liga a tua voz e diga: Coloque a mão no seu coração. Fala para Ele: Espírito Santo, me enche nessa noite. Eu quero ser cheio de Ti. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do Teu
eu quero ser Espírito, enche o meu ser. Aleluia. Vamos declarar novamente isso. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diga, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Aleluia. Vamos aplaudir Jesus. Aleluia, amém. O Senhor é digno. Louvado seja o nome do Senhor. Tome teu assento, queridos. Fique à vontade. A graça e a paz do Senhor. Amém? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Fala, canto alto, mas falo baixinho. E fala muito. Sejam bem-vindos. Bem? Somos gratos a Deus por cada um de vocês que está aqui hoje. Pelo convite, novamente, do meu primo, apóstolo Jonathan. Os irmãos lá da Serra Gaúcha que estão nos acompanhando pela internet da nossa igreja. O povo já está com saudade da gente. Queridos, eu tenho uma palavra para compartilhar com você nessa noite. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, abra no livro de Jeremias, capítulo de número 35. Jeremias, capítulo de número 35. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero nessa noite ser bem objetivo. Eu me lembro de uma igreja ao qual, quando eu era criança, que não existe mais. Uma igreja que passou por várias transformações, várias reformas. Não sei se você é dessa época também, mas havia algo de muito diferente para aquela época. Havia temor no coração das pessoas. Havia reverência. Havia, como propriamente a Bíblia diz,
um trabalhar e um administrar da casa de Deus com as coisas que nós oferecemos a Deus de uma forma diferente, como diz a palavra do Senhor, com ordem e com decência. O profeta Jeremias, ele se encontra agora, no capítulo 35, numa situação ao qual ele já, como ele mesmo diz no capítulo 15, ele falou assim: meu Deus, por que eu fui nascer? Coitado da minha mãe que me colocou no mundo, porque eu sou uma pessoa que só arruma problema e confusão. Imagine você que Deus chamou Jeremias para um chamado diferente, por exemplo, de Paulo. Deus chama Paulo e diz para ele: Paulo, eu vou te usar, você vai ser perseguido, você vai ser aprisionado, você vai apanhar, mas as pessoas vão te ouvir. E para Jeremias, Deus fala bem assim: Jeremias, você vai ser perseguido, você vai ser açoitado, você vai levar a minha palavra, mas ninguém vai te ouvir. E eu quero que você medite nisso que eu quero compartilhar contigo nessa noite. Quando nós estamos num ambiente onde que Deus se faz presente, palavras que são liberadas, que vêm do trono de Deus e através da propriamente a Bíblia, que não são as minhas palavras, são as palavras de Deus, elas se transformam em sentenças, sejam elas boas ou ruins. Você observa, por exemplo, lá em Atos, quando antes que Ananias e Safira morressem por mentir, eles não precisavam ter feito o que eles fizeram. Você observa que o contexto ali, havia um jovem, um levita, um italiano de Chipre, e o texto diz que ele era rico. E o ministério dele, eu imagino que quando ele começou a ouvir a mensagem da cruz, aquilo que os apóstolos, os discípulos estavam testemunhando, ele parou e, caindo em si, ele entendeu que o ministério dele, a vida dele estava totalmente desfocada de um propósito de Deus. Ele queria ser levita, ele era, se intitulava levita, mas ele era um italiano, não era da tribo de Levi, muito menos judeu. Ele era rico, e segundo o contexto, os levitas não podiam ser ricos, não podiam ter propriedades, porque a herança deles era o Senhor. Talvez este tenha sido um dos motivos pelo qual ele pegou tudo que tinha, vendeu e lançou aos pés dos apóstolos. Daí a sequência, Ananias e Safira, acostumados a dar muito, mas não tudo. Fala para o teu irmão: você está acostumado a dar muito? Pergunte. Ou você está acostumado a dar tudo? Tem uma grande diferença e um peso totalmente diferente. Deus, ele não quer muito, ele quer tudo. Amém? Mas ele não quer os seus bens, o seu dinheiro, ele não quer somente isso. Isso nós oferecemos a ele. O que ele nos pede é o nosso coração, como está escrito no Antigo Testamento: filho meu, dai-me o teu coração. E quando eu observo aqui Jeremias, ele estava vivendo numa geração que estava totalmente embriagada com a religiosidade, com deuses estranhos. Estavam vivendo conforme a nossa geração vive hoje. Muitas igrejas vivendo como um clube social, muitas pessoas vivendo um evangelho diluído. Há muitos pregadores que ministram quando que aquela pessoa que se converteu ou nasceu no evangelho, nos últimos 30 anos, há uma possibilidade muito grande que ele não conheça Deus de verdade, que não conheça o evangelho genuíno, porque o evangelho tem sido diluído. Fala para o teu irmão: diluído. O que é diluir o evangelho? É aquilo que Satanás, através lá na serpente, diz: não é bem assim. Sabe quando a gente fala não tem nada a ver? E nós começamos a distorcer aos poucos. Você percebe que quando você quer mudar uma geração, aos poucos você vai diluindo, você vai envenenando, você vai infectando ela com algumas coisas que fazem com que a próxima geração se perca.
Dentro de um contexto aqui, Jeremias já havia liberado a palavra profética para a nação, já havia liberado a palavra profética para os líderes, para o sumo sacerdote, e mesmo assim não houve arrependimento. E quando ele é levantado por Deus para anunciar que Nabucodonosor já estava marchando em direção ao povo de Deus, Deus libera a palavra para ele. Vamos ler aqui versículo de número 1, capítulo 35, versículo de número 1, que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jeremias nos dias do rei Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, e dizendo: Vai à casa dos recabistas, fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das recâmaras, e dê-lhe vinho de beber. Preste bem atenção o que Deus fala para Jeremias. Trouxe uma estratégia para que ele pegasse os recabistas, os filhos de Recabe, levitas, e levasse para o culto. Você já imaginou um dia você estar aqui e chegar um monte de gente, apóstolo João, e aparecer no culto e abrir a boca e dizer: assim diz o Senhor? Do nada, de repente. E aí aparece Jeremias no culto com os filhos de Recabe. Versículo de número 3 diz assim: Então tomei a Jeazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e seus irmãos, e todos os seus filhos, e a casa dos recabistas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Amã, ou seja, os líderes daquela geração, os líderes do louvor, os líderes de adoração. Versículo 4: Levei à casa do Senhor, conforme a recâmara dos filhos de Amã, filhos de Gigdalias, filhos de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre a câmara de Maacéias, filhos de Sulum, guarda dos vestíbulos. Amém. Jeremias agora ele passa por todos os líderes e apresenta um por um. Você já foi num congresso de louvor de adoração? Onde que ali, congresso de louvor de adoração, 80, 90% das pessoas que estão ali são ministros de adoração, de louvor, sim ou não? Você já viu um músico num congresso de adoração? Você já viu como que o cantor não, o cantor é um pouco diferente, mas um músico, alguém que toca, um baterista, por exemplo, um guitarrista. O guitarrista ele vai ficar vidrado e focado somente no que o guitarrista está fazendo. Ele para e fica assim. O baterista olha para o outro baterista que está tocando e ele fica parado e suas mãozinhas só começam a bater nas suas pernas, vidrado naquilo que aquele baterista está fazendo. O cantor, ele até canta junto, ele coloca a voz junto e até talvez de repente faz um videozinho para dizer que cantou com fulano de tal. Eu já vi isso, já participei de vários lugares que aconteceram isso. Mas tem uma grande característica que os adoradores, aqueles que não são músicos, aqueles que não cantam, aqueles que têm o coração apaixonado, com fome e com sede de Deus, eles se rasgam, eles se derramam, eles se quebrantam na presença de Deus. Sim ou não? Há uma diferença muito grande. E olha, eu vou te falar um problema muito sério na casa de Deus. Lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos ministros de adoração e temos pessoas que também poderiam estar servindo, mas também conheço outras pessoas que não querem. Pessoas que não têm fome, não têm sede. Eu confesso para você que se eu tiver que um dia cantar com alguém sem estar tocando violão, eu não sei o que fazer com a minha mão. Eu vou ficar coçando a minha barriga o louvor inteiro. Talvez pelo costume, pelo hábito, mas você preste bem atenção, que a maioria dos ministros, se assim podemos dizer, eles não sabem o que fazer fora
da plataforma. Eles não sabem como se posicionar fora da plataforma. Eles não são aquilo que aparece ali na telinha da live, dos vídeos. Eles não são tudo isso. Você sabe por quê? Porque vivem num evangelho diluído, vivem numa geração que está contaminada, que está embriagada. Jeremias aqui entra no culto e começa a apresentar os filhos de Recabe, aquela geração, fala comigo, uma geração que não se corrompeu. Quando Jeremias ele conversa com os recabistas, ele começa a entender o porquê que Deus mandou ele até lá. Ele começa a conversar com os líderes, e os líderes disseram: assim nós fizemos por direção do nosso pai, que recebeu direção do seu pai. Ou seja, eles estavam mantendo uma visão constante. 3 gerações estavam dando continuidade na visão e direção de Deus. Você observa em igrejas, por exemplo, que quando termina um ano, muda de líder, começa tudo outra coisa. Poucos lugares você vê uma continuidade. Fala para o teu irmão. O problema da nossa geração, a geração dos últimos 30 anos, é porque não deram continuidade na visão de Deus que Deus deu para os nossos pais. Alguns um dia vão dizer assim: ah, pastor, os tempos mudam. É verdade. Eu me lembro que na época que eu era criança, ter bateria na igreja era coisa do diabo, era coisa do Satanás. Eu me lembro que ter uma guitarra na igreja, no culto, era rock, era isso, era aquilo, era do diabo, era isso e aquilo. Mas você vê naqueles mesmos lugares as coisas mudando. E a sensação que precisaríamos ter é de que as coisas fossem melhorando. Mas eu tenho saudade da reverência daquela época. Eu tenho saudade de quando nós não tínhamos lives. Eu tenho saudade de uma época que terminávamos o culto, não nos contentávamos somente em estar num culto e saíamos correndo para os montes, orar, se derramar. Terminava os cultos, final de semana se procurava uma vigília. A pergunta que eu te faço: onde está tudo aquilo que te enchia e te preenchia no passado? Jeremias está vendo uma geração desse jeito. E o problema é que Jeremias tanto falou para esta mesma geração, que eles não deram ouvidos. Versículo de número 6. Olha o que os recabistas disseram para Jeremias. Quando Jeremias convidou ele: vamos lá para o culto, porque eu quero fazer um negócio muito doido com vocês. Versículo 6, ele diz assim: mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, nosso pai, filho de Recabe, nosso avô, nos deram ordens, dizendo: nunca, jamais bebereis vinho, nem vós e nem vossos filhos, e também não edificarei casas, e nem semeareis semente, e nem plantareis uma vinha, e nem a possuireis, mas habitarão em tendas todos os vossos dias. Para quê? Para que vivais muitos dias sobre a face da terra, aos quais andam peregrinando. Veja a direção que Deus deu para o avô, que manteve para o pai, e que passou para o filho, e que já estava passando para a 4ª geração, os filhos dos filhos. E quando eu olho este posicionamento, este direcionamento de pessoas que estavam ainda obedecendo, pessoas que já se foram, aí eu vejo temor. Vamos voltar lá para Atos, quando nós falamos de Ananias e Safira. A Bíblia diz que após Ananias e Safira terem caído mortos ali no meio do culto, haviam jovens que estavam naquele lugar, e o texto diz assim: e havia grande temor sobre os jovens.
E eu me fiz uma pergunta um dia. Talvez um dia você deve ter lido um texto e se perguntou: Deus, por que as pessoas não morrem mais no culto? Como morriam, não é Antigo Testamento. Por que as pessoas não morrem mais no culto? Novo Testamento. Por que as pessoas não morrem mais? Eu me fiz essa pergunta. E eu cheguei à conclusão que quanto maior o temor de Deus, maior é a manifestação da graça, do juízo e da justiça. Se as pessoas não estão morrendo no culto, como aconteciam com muitos e muitos heróis da fé, que ministravam, por exemplo, arrependimento, era comum Charles Finney, John Wesley, as pessoas morrerem no culto. Se ele ministrava sobre adultério e aquela pessoa que estava em adultério não se arrependesse, você ouvia de repente no meio do culto, alguém morrendo. E morria mesmo. Porque havia grande temor. E as pessoas não morrem mais no culto hoje porque não há mais temor. Vamos lá para o Antigo Testamento, quando a arca de Deus, a arca da aliança, sai da casa de Obed-edom. Os seus 2 filhos, Uzá e Aiô, pegam aquela arca e colocam ela em cima de uma carroça. E eles começam a conduzir aquilo que representava a glória de Deus, de uma forma pagã, de um sistema pagão, em cima de uma carroça, porque eles receberam. E diz a Bíblia que o texto lá, o rei Davi clama e convoca o povo, a nação, dizendo: olha, vamos trazer a arca de Deus para nós, porque nós não a buscamos desde os tempos de Saul. E quando eles trouxeram, a Bíblia diz que o texto, eles estavam andando sobre um lugar plano, as planícies. Fala comigo, Eira de Nacon, é um lugar plano, praticamente impossível de tropeçar. E a Bíblia diz que os bois tropeçaram e a arca estava caindo. E a Bíblia diz que Deus partiu aqueles 2 homens, 2 levitas, no meio, matou eles, por causa da irreverência. Irreverência nos nossos dias, você poderia entender assim, como uma dor de cabeça. Dor de cabeça não é uma doença em si, mas um sintoma de que teu organismo está com problema, sim ou não? E o problema é que a igreja dos nossos dias está tão embriagada, está vivendo um evangelho tão diluído, está sentindo dores de tudo que é lado, e diz: eu estou enfermo, a igreja está doente, mas não consegue diagnosticar porque é uma dor de cabeça, porque no fundo, algo no organismo da igreja está doente, está com problema, não está funcionando direito. E nesta noite eu quero só falar de uma coisa: temor. Temor. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quando nós temos temor de Deus, e o temor de Deus é derramado sobre nós, milagres sobrenaturais, sinais, prodígios. Eu tenho vivido isso, eu tenho tido por experiência de chegar em lugares onde que não encontramos fé, onde que não encontramos fome nem sede, mas a partir do primeiro milagre, uma onda de fé e de cura e de sinais toma aquele ambiente, aquela atmosfera. Mas também cheguei em lugares onde que, na primeira dedilhar de cordas, as pessoas começavam a gritar, saindo dos seus lugares, se jogando no chão e se derramando diante de Deus. Aonde está o teu coração nessa noite? Eu vim aqui com todo carinho abrir os teus olhos. O dia que Deus começou a ministrar isso no meu coração, eu falei: Jesus, ninguém merece, o Senhor me chamou para ser que nem Jeremias, pregar para ninguém ouvir, ninguém entender, ninguém querer se arrepender, isso e aquilo, mas eu vou continuar ministrando a verdade. Eu vou continuar dizendo a verdade. Eu vou continuar compartilhando o coração de Deus. Porque eu não quero chegar diante de Deus e Deus falar para mim assim: onde está a semente que eu te dei? Eu falei: Senhor, eu distribuí pela terra que o Senhor me levou.
E aonde estão os frutos? A tua palavra diz que um rega, outro planta e outro colhe. Eu levei, e a Bíblia diz lá, quando fala a parábola do semeador, ele saiu com a semente, e ele começou a liberar a semente. Aonde que havia lugar para liberar a semente? Lugares ruins, difíceis, lugares bons, e até mesmo nos lugares bons, a Bíblia diz que veio o pássaro e roubou, porque não havia o quê? Entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E para que você tenha entendimento, para que você seja sábio no seu agir, no seu proceder com Deus, você precisa parar um pouquinho e analisar. Sabe, queridos, algumas coisas têm me entristecido o coração nesses últimos anos acerca da noiva de Cristo. Mas eu me recordo de uma coisa: a noiva de Cristo continua sendo a noiva, sim ou não? A igreja continua sendo do Senhor. O Senhor continua sendo o pastor. O que é fora disso não é noiva, não é igreja. Você está entendendo? Um dia eu fui participar de um culto de jovens numa igreja muito grande, uma equipe de louvor maravilhosa. Estava tudo muito lindo, o ambiente, o cenário, aquela atmosfera de música que eu gosto, muito, muito bem feito. E eu estava ali orando no meio do louvor e falando com Deus: Deus, eu quero te sentir, eu quero ser cheio. E foi passando a primeira música, a segunda música, eu não senti um arrepio, não senti nada, não senti um toque de Deus. Eu falei: Jesus, o que está acontecendo aí? E eu abri os meus olhos de onde que eu estava, o púlpito estava na frente, e eu olhei para a minha esquerda, e na frente descia como se fosse uma água meio marrom. Sabe quando chove muito aqui? Vinha descendo uma água, e ela fazia uma curva e entrava para debaixo daquele altar. E eu olhei e falei: que é isso, Jesus? E eu ouvi a voz do Senhor dizendo assim para mim: faz muito tempo que eu não venho nessa igreja. Meu coração entristeceu. Meu coração entristeceu. Eu poderia ter feito como talvez você faria num culto que você não gosta, numa palavra que você não gostou, numa música que você não entendeu nada, não conhecia a letra, ir para casa do mesmo jeito que você voltou. Ou até mesmo sair no meio da mensagem, que lá no Rio Grande do Sul acontece muito isso, só não acontece aqui. E eu vi aquilo e o Senhor falou para mim, e eu me lembrei de uma canção que diz: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E aonde estiver vai clamar pela glória de Deus. Eu falei: Senhor, não é por causa desse povo, mas eu quero estar aqui diante de Ti até que o Senhor venha. E ao decorrer foi a mensagem, aquela coisa vazia, sabe, mecânica, assim, sabe, motor sem óleo, rangendo e tentando funcionar. Não é porque eu estava lá, mas eu estava me colocando no lugar, na brecha. Eu comecei a orar e interceder. Eu falei: Deus, não me permita ficar nesse lugar se Tua presença não estiver aqui, se a Tua glória não estiver aqui. Eu estava angustiado por estar num culto que Deus não estava. Eu comecei a clamar e eu comecei a orar. E quando foi a hora da ceia, quase vocês, era o culto de ceia aquele dia, o pastor me chamou e falou: Pastor Ávila, vem aqui, ministra uma canção conosco. Eu peguei o violãozinho, um violãozinho baby, não sei se você conhece, é um violãozinho bem mais curto, não é um cavaquinho. Ficou engraçado, porque foi muito curtinho. E dei a primeira palhetada. De repente eu ouvi um grito lá no fundo. Fui tocando, comecei, antes de começar a cantar, já tinha 4, 5 pessoas gritando e se jogando no chão. Não é porque eu tenho uma voz bonita, eu nem gosto tanto da minha voz. Não é porque eu sei tocar bonito, eu acho que eu não toco o suficiente. Não é porque era eu que estava ali, mas é porque o Senhor precisava de uma pessoa no culto que estivesse com fome e com sede, que estivesse com o seu coração quebrantado, que estivesse se derramando diante de Deus e clamando: Deus, vem encher este lugar, vem encher a minha vida.
Quando começamos a cantar, eu olhei para a equipe de louvor, começaram a se ajoelhar, o pastor foi se ajoelhando, a igreja foi um pranto. Se escutava no meio do louvor, as mulheres chorando. Eu falei, aleluia. Obrigado, Jesus, que o Senhor voltou para a tua casa depois de um bom tempo. Sabe, queridos, você precisa fazer a diferença onde você está. E carregando aquilo que Deus já te deu. Jeremias aqui chega no meio do culto e apresenta, eis, levitas, preste bem atenção, sacerdotes, profetas, povo de Deus, preste bem atenção. Botou aqueles recabistas, os filhos de Recabe, no meio de todos eles. E botou vinho no meio deles e disse para eles, bebam. E aqueles homens que se separavam para Deus, aqueles homens que davam continuidade na visão, na direção que Deus deu, eles disseram, nós não vamos beber, nós não vamos nos misturar, nós não vamos sair da direção que Deus nos deu. Ainda que nós venhamos continuar vivendo uma vida simples, humilde, ainda que nós não venhamos ser ricos como algumas igrejas são, mas nós não vamos viver embriagados num evangelho diluído. Nós não vamos viver como todo mundo está fazendo. Nós não vamos fazer como tu está. A Bíblia não diz assim, ó, e não vos conformeis com esta igreja desse século. Não está escrito isso. Ela diz, não se conformeis com este mundo. Dentro do contexto do hebraico está dizendo, não use da forma com que todo mundo está fazendo. Tem pessoas que não entendem por que existem várias igrejas de denominações diferentes, porque a igreja ela é uma só. Eu me recordo que há muitos anos atrás, nós passamos 10 anos sem termos departamentos na igreja que poderiam funcionar e fluir e crescer. Mas Deus não havia dado direção naquele momento. A direção que Deus tinha dado era para curar aquelas pessoas. E durante 10 anos um processo de cura, um processo de libertação, um processo de perdão. E quando Deus falou, agora vocês começam. Aí na época nós tínhamos só a diretoria da igreja e a equipe de louvor. Aí começamos o departamento de jovens, o departamento infantil, o departamento de mulheres, o departamento de homens, o departamento de missões e outras coisas de assistência social. E começou a fluir, porque agora sim, nós somos transformadas, trabalhando. E é bíblico isso. A Bíblia diz que o obreiro precisa ser experimentado para que depois sirva. Infelizmente, para aquela geração que viveu com a gente naquele período, levaram-se 10 anos para eles serem experimentados, não só por nós líderes, mas pelo próprio Deus. Terem as suas experiências com Deus. Mal sabiam eles que naquela época, Deus estava preparando eles para viverem aquilo que nós estamos vivendo hoje. Um tempo de igreja com portas fechadas, um tempo de igreja com live, um tempo onde que as pessoas estão se matando porque não tem mais dinheiro, onde que as pessoas estão entrando e se consumindo no medo, se consumindo na depressão, os adultérios. Muitos pregadores usam, e eu quero usar isso. Jesus ele se preparou 30 anos para exercer 3 anos do seu ministério. E a preparação ela vai ser constante, gradativa, diariamente, dia após dia. Por isso que a Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória. Isso é gradativo. Não é só num encontro com Deus. Não é só lá no passado onde que você sentiu um arrepio e Deus te tocou. Não, é todos os dias. Porque tem gente que consegue passar uma semana com fome sem comer. Você consegue isso, meu irmão? Não, você vai comer todos os dias, porque o teu organismo pede. Eu não consigo entender como que essa geração consegue ficar uma semana sem ir para a igreja, sem buscar a Deus, sem orar, sem ler a palavra, sem se alimentar.
Porque o púlpito ele alimenta sim, mas o que dá sustento é mesa. É sentar com o teu pastor, com o teu líder. É sentar com a tua família e compartilhar. Deus está falando isso. A palavra de Deus para a nossa família, para a minha casa hoje é essa. Não há mais temor. Hoje está fácil. O pastor me disse esses dias: vocês têm cultos demais. Aqui nós temos só um culto no domingo e durante a semana temos atividades como célula. Eu falei: que bom, eu quero ver se você tivesse 3 igrejas como nós temos. Eu falei: a nossa igreja tem 2 cultos, cada uma delas. E o nosso maior trabalho não é o culto, porque eu não estou aqui só para levar você a cultuar a Deus, estou aqui também para oferecer um culto a Deus. Se você não tem o hábito de cultuar a Deus, tem alguma coisa errada com o teu evangelho, sim ou não? Se você não se prepara para ir ao culto, tem alguma coisa errada com o teu evangelho. No Antigo Testamento, o pastor, o sumo sacerdote se preparava 1 ano para ir para o culto. As pessoas se preparavam 1 ano inteiro para cultuar a Deus. A gente não se prepara para poder ficar de paraquedas. Chegou assim, o que está acontecendo? Deus, agora é o culto. Meus filhos, a minha filha mais nova, pergunta: pai, hoje tem culto? Tem. De novo? Aonde? Porque teve dias que a gente tinha 3 cultos no dia. De manhã, no final da tarde e à noite. Mas se eles não aprenderem a andar na pegada que a gente anda, eles não vão dar continuidade na visão que Deus tem dado para a gente. E tem um problema muito sério, porque se eles não amarem aquilo que eu amo, o chamado e o ministério que Deus me deu, eu vou estar enrolado depois. Caímos muitas vezes de paraquedas no culto. E achamos que aquilo que ficou no passado já não serve mais para hoje. Muitos já me disseram isso. Pastor, você está vivendo o passado, já não é mais assim. As coisas mudaram. Sim, a Bíblia diz que Jesus rompeu um véu, criou um novo e vivo caminho. Sim ou não? Mas a forma de se achegar a Ele continua. Com reverência, com vestes de santidade, com coração quebrantado, com temor, com ousadia. Continua. O que eu quero trazer ao teu coração nesta noite é abrir os teus olhos, de que Nabucodonosor está às portas, já está marchando contra a tua vida, e você cai de paraquedas no culto. Você já viu algum filme que algum soldado caiu de paraquedas no meio de uma guerra sem arma? Sim ou não? Eu já. E naquela guerra ele era um médico. E quando o negócio ficou feio para ele, ele começou a salvar as pessoas. E cada pessoa que ele salvava, ele falava: Deus me ajuda a salvar mais um. Deus me ajuda a salvar mais um. Deus me ajuda a salvar mais um. Porque ele não queria pegar em arma, não queria matar ninguém, mas ele queria salvar pessoas. E o crente tem o hábito de cair no meio da guerra assim. E o problema é que o crente ele não quer lá no meio da guerra salvar pessoas. Se ele cai de paraquedas no meio de uma guerra, ele corre para o profeta A, para o profeta B, o C, o irmãozinho de oração, a irmã do coque. Você está entendendo? A igreja A já não serve mais. A igreja da etapa B já não serve mais. A da etapa C já não serve mais. E vai perambulando de igreja em igreja. Estou falando alguma coisa diferente, queridos? E o que eu estou falando aqui não é um desabafo. O que eu estou falando aqui é o que o coração de Deus está gemendo nessa noite. Deus precisa de um nessa cidade. Eu me lembro que quando nós chegamos aqui em 2005, nós nos estabelecemos na etapa A, na garagem da nossa casa, que era um espaço um pouco menor do que esse. Ali nós começamos a cultuar em família. E a família foi trazendo amigos, colegas, vizinhos, e já não coube mais depois de um tempo. E surgiu uma igreja. E eu me lembro que naquela época, se fechava um boteco e abria uma igreja. E a igreja foi crescendo e foi crescendo, tantas igrejas. Fechava-se um bar, abria uma igreja. Quem lembra dessa época? 2005 até 2012, 2013. E agora parece estar ao contrário.
Se fecha uma igreja e se abre um depósito de bebida. É verdade ou não? Eu estou falando lá do Rio Grande do Sul, acho. E o problema é que você vê e não faz nada. Não se questiona. Deus, o que aconteceu? Aonde foi que erramos? Porque você é parte da noiva. Eu sou parte da noiva. Você faz parte da noiva que está aqui em Valparaíso de Goiás. E você começa a perceber que mesmo que tenha voz profética, a voz profética ela está calada. Ela está emudecida ou está lá dentro de uma caverna. Dizendo, Deus, a igreja A fechou, a B, C, D fechou. Eu sou o próximo. Não temos mais recursos para manter a igreja. Lá na nossa cidade, lá, Jonathan, essa semana, não sei ainda, não fui atrás de saber. Mas lá em Garibaldi estava sendo votado para que as igrejas exigissem teste de vacina. Não só a vacina, mas o teste RPC, sei lá, alguma coisa assim. Teste de Covid. Se a pessoa chegasse no culto e não tivesse o teste de Covid de 24 horas, ela não poderia entrar no culto. E aí? A igreja não está sendo perseguida? Ou nós aprendemos alguns anos atrás que perseguição é aparecer numa mídia, alguém degolando e arrancando a cabeça de outro? Você vê que aos pouquinhos, as migalhas vão sendo colocadas no seu coração e na sua mente, estão sendo diluídos gota a gota. E de repente você está embriagado e não percebeu que a igreja está sendo perseguida. Eu não sei como é que está aqui, mas lá está acontecendo. A Câmara de Vereadores está votando isso. E sabe o que vai acontecer? As igrejas vão fechar. Porque ninguém vai pagar R$200 para fazer um teste de Covid para assistir o culto. Afinal de contas, tem live. Sim ou não? Você faria a mesma coisa, sim ou não? Tem alguma coisa errada. E você percebe, mas não acorda. Tem alguma coisa errada. Você percebe, mas não se levanta. Não se posiciona. Jeremias estava vendo aquela geração corrompida, diluída, oferecendo culto a Deus que Deus não estava recebendo, oferecendo sacrifícios a Deus que Deus não estava recebendo, se dizendo que estava na casa de Deus, mas Deus não estava mais ali. E o profeta vem e diz: ei, Nabucodonosor, o exército do norte já está marchando na tua direção, e olha como que vocês estão. Mas ainda assim, Deus, no final da história aqui, Jeremias fala assim, mas se houver arrependimento, ele é o profeta que diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, são palavras, são textos da Bíblia, são histórias que são contadas como fábulas talvez para você, e a gente acaba somente lembrando como se fosse de um filme, porque se a gente perguntar a história de um filme, você sabe do início ao fim, ou um livro, ou uma novela. Mas viver o Evangelho de Deus não é para qualquer um. Fala para o teu irmão, não é para qualquer um. A Bíblia diz que é para os mais do que vencedores. Os céus não é para qualquer um. Os céus são para os que são mais do que vencedores. Ao que vencer, está escrito, será dado a oportunidade de entrar no reino. Vamos colocar de pé. Há um tempo atrás me perguntaram, Jonathan, por que eu não cantava música de júbilo, de celebração na igreja? E eu disse bem assim: você já viu alguém cantando música de celebração em velório, em culto fúnebre?
Porque quando é tempo de clamar, quando é tempo de se humilhar, quando é tempo de chorar e derramar as suas lágrimas, você vai ficar cantando de alegria. Há tempo para todas as coisas, diz a palavra de Deus, mas é um tempo de derramarmos lágrimas. É um tempo de nós nos humilharmos. Jesus está às portas, queridos. Eu ouvia isso quando eu era criança. E como criança eu interpretava e entendia isso, que Jesus um dia iria voltar. Mas dado a situação atual do mundo, do planeta e da palavra de Deus se cumprindo a cada dia, eu entendo que Jesus está às portas. Nós estamos vivendo Apocalipse capítulo 6. Nós estamos vivendo a transição do quarto cavaleiro para o quinto. Mas lá existe uma promessa que foi dada para aquele cavaleiro, o quarto cavaleiro: não toque, não danifique nem o vinho nem o azeite. Aquele que está guardado debaixo da unção, aquele sim que tem alegria de estar com o Senhor, aquele que está debaixo de uma unção de alegria que vem de Deus, e não só emoção vinda por um homem, trabalhada de várias formas para que venham entreter a igreja, a noiva do Senhor. A igreja está embriagada por causa de tantas coisas. É o evangelho diluído, é o entretenimento, é o mamon, é a segurança em dinheiro, é a segurança em si mesmo. Muitas pessoas falaram para mim assim: a minha igreja não entrou em crise. Eu falei: olha, se a tua igreja não entrou em crise, você tem sede própria, tem recursos sobrando, amém. Mas a igreja, a noiva do Senhor, ela também não está em crise. Porque ele queria se separar, ou seja, querendo ser melhor. Eu falei: ó, a igreja do Senhor, a noiva, também não está em crise. Disse assim para ele. Ele olhou: o que você quer dizer? Eu falei assim: a noiva, a igreja do Senhor não está em crise, mas a sua igreja também não está em crise, já que você é separado. Eu quero te convidar nessa noite a fechar os teus olhos. Você que está em casa, que está ouvindo essa mensagem, se você puder fechar os teus olhos aí na sua casa e falar para Deus: Deus, me perdoa pela minha falta de sensibilidade. Me perdoa porque eu não percebi que gradativamente eu estava recebendo um evangelho que não ia me levar para o céu. Estava me levando para viver uma vida aqui nessa terra. Deus, me perdoa porque muitas vezes eu fiz vista grossa, sabendo aquilo que eu deveria fazer e não fiz. Mas eu quero que você abra o seu coração e fale para Deus: Deus, eu preciso de Ti. Mais do que hoje de manhã quando eu acordei e falei: obrigado, Jesus, porque eu estou vivo. Eu preciso do Senhor mais do que hoje de meio-dia quando eu agradeci pelo alimento. Eu preciso do Senhor mais do que quando eu entrei neste lugar. Porque agora, Senhor, os meus olhos se abriram e eu consigo enxergar o que está diante de mim. Eu consigo ver agora, Senhor, que nunca foi o Evangelho, o reino de Deus nunca foi sobre nós, é sobre Jesus, é sobre Ele. A missão continua sendo dele, não é minha. A obra continua sendo feita pelo Espírito Santo e não por mim. Eu apenas sou canal, eu sou vaso usado por Ele. Eu preciso me colocar na condição de eunuco, onde que a minha semente não vai ser inserida na noiva. Porque é necessário que nós venhamos diminuir e que o Senhor cresça, ou seja, eu não quero introduzir nada que seja que venha de mim na noiva de Cristo. Porque aos poucos eu posso estar diluindo. Aos poucos eu posso estar embriagando. Aos poucos eu posso estar negociando ela, vendendo ela, plagiando ela, vivendo uma igreja que não condiz com o Evangelho. Porque antes de ser igreja aqui fora, eu preciso ser igreja em casa. Esse é o projeto de Deus. Por isso que Deus parou tudo. Ele parou o tempo para quem não tinha tempo. Ele parou tudo, Ele fechou as portas da igreja para você voltar a ser a igreja na essência. Ele fez com que você tivesse prejuízos financeiros para que você aprendesse que Ele é o teu Senhor e é o teu pastor, e dele você não vai ter falta de nada. Ele é o teu sustento, Ele é a tua provisão, Ele que vai dar o mantimento para a tua vida.
Ele que é o dono do ouro e da prata. Ele é tudo. E antes dele você era menos do que nada. Agora com ele você é nada, porque ele continua sendo tudo. Você precisa abrir os teus olhos nesta noite, porque existe muita coisa na tua vida que você pode entregar para ele. Essa é uma noite de entrega, é uma noite de renúncia, é uma noite de arrependimento. Não espere para amanhã, não é no congresso A, não é no congresso B, não é só na ceia. É dia após dia. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga o Senhor. É dia após dia, dia após dia. Feche os seus olhos. Pai, nos perdoa, Senhor, porque os nossos olhos estavam cegos, como os de Saulo de Tarso. E nós, Senhor, nos corrompemos tão fácil, porque eu não consigo, Senhor, ser envenenado de uma vez só. Porque se fosse tão escancarado, nós repudiaríamos. Mas como foi diluído, conta a gota, cada culto, cada dia. E nós não percebemos, Senhor, que estávamos sendo enganados e nos enganando a nós mesmos. Mas, Senhor, nos perdoa, Pai, e nos leva de volta para a essência. Nos leva de volta, Senhor, para dentro do Teu coração. Aonde, Senhor, nós encontramos, Senhor, o Teu amor. Aonde que nós podemos viver e sermos, Senhor Jesus, aquilo que somos de fato chamados para ser diante de Ti. Filhos, filhas. Onde que nós possamos nos embriagar com o Teu olhar. E eu creio, Senhor Jesus, que nesta noite, que se houver um coração, Senhor, aberto, com o coração e a terra do coração preparada para receber essa semente, o Teu Espírito Santo, ó Deus, irá frutificar na vida desta pessoa, e que ela vá produzir, sim, Pai, frutos dignos de arrependimento, que vão levar, Senhor, meu Deus, meu Pai, a um lugar dentro do Teu coração. Assim, Pai, como no dia de ontem eu fiquei sozinho, Pai, com a minha filha, na beira daquele lago, onde que ela podia ser ela e o Pai. Assim o Senhor nos leva, Senhor, para dentro do coração, neste lugar, Senhor, no secreto, onde que nós possamos ser Pai e Filho, nos relacionando, Senhor, e sendo verdadeiro diante da Tua presença. Por isso, Pai, nos perdoe, o Teu sangue, Deus, seja derramado sobre as nossas cabeças, o Teu óleo seja derramado sobre as nossas cabeças, e o vinho novo seja derramado, Senhor, sobre as nossas cabeças, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu Te peço um sinal, Deus, nesta noite, que o Senhor venha despertar nessa madrugada, com sonhos, com visões, com arrebatamentos, mas que o Senhor mostre o Seu coração, a revelação do Teu coração, Senhor, muda tudo, tudo se transforma, tudo se renova, e que cada um de nós possamos ter a renovação do nosso entendimento transformada, Senhor, por um simples toque, Senhor, Seu, para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tome teu assento. Vou chamar o apóstolo John para passar a palavra para ele. Aleluias. Amém. Quando o pastor Guilherme pregava, eu lembrava dos dois homens no caminho de Emaús, né? Jesus estava com eles, conversando com eles, falando com eles, e o interessante é que tudo que eles falavam era se lamentar, né? Nós pensávamos, nós achávamos, né? Quando a gente está cego, e como hoje foi pregado, né? Tá bêbado,
O bêbado, ele fica sem discernimento, né? Sem saber muito o rumo das coisas, né? E ele fica sendo levado pela tendência, pelo momento. E eu queria falar para você nessa noite, para você deixar de achar, no sentido de ficar achando que Deus não está falando com você, de que Jesus não se importa. É tão interessante que enquanto ele falava, me veio o texto que Jesus diz assim: eu tive sede, eu tive fome, eu estava nu. E o centro do que Deus falou ao meu coração a respeito disso é que Ele está o tempo todinho batendo a porta, né? Falando conosco, nos dando a oportunidade, o tempo todinho. Então, eu quero te convidar a mudar de mentalidade, no sentido de achar que Deus não está falando com você. Isso é uma mentira. Deus está falando com você. Não só através da mensagem, não só através deste momento, mas se você parar de ficar nesse achismo, não, Deus não está falando comigo porque eu achava, porque eu pensava, porque eu acho que era assim, não. Deus, faz eu enxergar a sarça, Senhor. Eu sei que não precisa aparecer uma sarça para me entender que o Senhor está falando comigo. Faz eu enxergar, Senhor, algo que eu não estou enxergando. Porque se o Senhor de fato veio buscar uma noiva, eu quero sim estar como essa noiva, preparada, lavada, remida. Amém? Há muitos anos atrás, eu vi no celular um símbolozinho de uma múmia. Mas na época eu não tinha discernimento a respeito disso, né? E hoje é muito comum a gente começar a perceber as pessoas falando a esse respeito, do quanto as pessoas estão distraídas. Eu estou falando do mundo secular, né? Eu falei esses dias sobre aquele seriado sobre o Dilema nas Redes, vocês lembram? Um seriado, acho que é seriado não, é outro nome que dá. Por que eu estou falando isso? Porque não só a gente pode estar distraído, né? Eu lembro uma vez que eu estava arrumando a igreja, fazendo um monte de coisa. O Guilherme foi extremamente indelicado comigo, porque eu não sabia nada. E ele não estava errado. Ele foi indelicado porque, na minha imaturidade, na minha consciência daquilo que eu estava fazendo, era o meu melhor. Eu atrás de poltrona, som e não sei o quê, porque é como aquele que carrega a arca. Ele olha para a arca, ele vê o objetivo de chegar lá, ele fala, beleza, boto no cavalo, boto no carro de bois e eu levo. Muitas vezes a gente olha o propósito e a gente imagina um objetivo, um meio de fazer aquilo, né? E esquece que o principal é sempre perguntar para o Senhor como Ele quer fazer aquilo. Porque se fosse simplesmente levar o povo para a terra prometida, não demoraria dias para chegar lá. O problema não era chegar onde Deus queria chegar. O problema era o que Deus queria fazer. E é isso que eu quero que vocês pensem sobre isso. Aquele caminho era 40 dias, né, Guilherme? Demoraria? Uns 15 dias, 40. Vou botar 40 dias para ser extremista. Demorou 40 anos, né? Eu fico pensando, as pessoas dizem que Noé teve ajuda para construir a arca. Não, a arca demorou 40 anos para ser construída. Deus quisesse, ela era construída assim, ó. Foi 40 anos de oportunidade para as pessoas ouvirem o Evangelho. São quantos anos que Deus tem nos dado para nos posicionarmos? É isso? E eu fico vendo as pessoas, e às vezes eu me pego assim também. Eu pensava, eu achava, né? E de repente Jesus, sou eu.
E aí você vê o tempo perdido. E ele não volta. Eu fiz um concurso há mais de 10 anos. Eu li uma prova. E nessa prova falava sobre um estudo sobre pessoas terminais de câncer. Uma redação de um concurso há mais de 10 anos. Deus falou comigo naquela redação. E aquele escritor disse assim: eu nunca vi daquelas pessoas que eu pesquisei alguém se lamentar por não ter ganhado mais dinheiro. Alguém se lamentar por não ter comprado mais coisas. Alguém se lamentar por não ter feito tantas coisas. Elas se lamentavam por não ter usado o tempo da forma correta. Porque agora elas não tinham mais tempo. Tempo para estar com a família. Tempo para estar com quem se ama. Tempo para estar com Deus. Teu bem mais precioso é o seu tempo. E ele está sendo roubado. Roubado com entretenimento. Roubado com sonhos. Roubado com tantos projetos. Amém, irmãos? Eu tenho um monte de coisa na minha casa para fazer. Eu estou vivendo um tempo hoje que eu estou cuidando do meu filho pequeno, algumas outras coisas. Parou. Se vocês for aqui em cima, aqui, tem pincel para um lado, tinta para o outro, pedaço de calha para me montar, vazou a minha laje. E isso não é irresponsabilidade. É porque o meu tempo ele é muito limitado. E eu quero trazer isso ao seu coração. Eu saio do meu trabalho 6 horas, 6 e pouquinho, hoje eu saio mais tarde, para estar aqui. Então o meu tempo com a minha família antes do culto, às vezes é 2 minutos, 5 minutos, 7 minutos. Hoje eu devi minutos na igreja, porque eu não dei nem tempo de estar com a família. E essa reflexão não é para você ficar com dó de mim, é para você entender que o seu tempo é o seu bem mais precioso. E se o pastor Guilherme disse que Deus cria tudo, eu quero te dizer que o diabo também quer o seu tempo. Ele só quer você distrair, bêbado, embriagado. E queria que você meditasse nisso. A melhor maneira de Deus falar com você, ou melhor, de você ouvir e enxergar a Deus, é jejum, é humilhação. Cara, o jejum é uma parada que ele mata a carne mesmo, sabe? O acordar de madrugada é um negócio assim que... Porque ali não tem ninguém te assistindo, ali não tem plateia, ali não tem ninguém, você. É você. Então, quero te convidar a fazer além das paredes. E eu vou me comprometer com você. Quando eu vejo a igreja vazia, muitas pessoas chegam do meu lado e dizem assim: as pessoas estão preguiçosas, as pessoas não querem mais a igreja. E eu, dentro do meu coração, eu começo a chorar e dizer: Deus, a culpa é minha, porque eu sou a labareira. Se eu não tiver água, Senhor, para dar para essas pessoas, elas não vão querer tomar água. Se eu não tiver aceso, elas não vão ter como me enxergar o Senhor. E eu me cobro muito a respeito disso. E eu tento equilibrar o meu coração, porque eu tenho limites. Mas eu me cobro, eu sei que se tiver um queimando, né? Hoje eu já estava assim: o pastor Guilherme vai brigar comigo e eu vou baixar a cabeça, porque eu cheguei uns minutos atrasado. Não adianta eu contar a minha história, o que eu fiz, isso é besteira, né? Não adianta eu dizer que tem 6 pessoas com a chave da igreja. Quem é o responsável? Você entende? Para a gente parar de transferir as coisas para as pessoas, a gente vai começar a perceber que a gente vai parar de falar nós pensávamos. A gente vai assumir a responsabilidade, né? Então, Jesus está aqui falando com você essa noite. Sim, Ele está aqui. Ele está aqui.
Então essa dúvida você não pode ter. Ele está aqui. Então não fique cego. Ele veio para dizer para você: eu estou aqui. Pare de pensar. Comece a agir. Comece a falar: Deus, eu quero ouvir, eu quero enxergar. Porque às vezes Deus está falando e você não está percebendo porque não é o que você quer. É só isso. É só isso. Não é o que você quer. Eu lembro uma vez que uma irmã falou para mim assim: porque eu quero que isso aconteça. Eu disse: sabe por que isso não acontece? Ela disse: por quê? Porque o que você quer é resolver o problema. O que Deus quer é mudar você. É simples. É simples, irmão. Às vezes as pessoas, elas querem... Eu vou falar o que a pessoa me disse na época e assim, no momento de dor a gente fala essas besteiras. Eu queria que ciclano morresse. Acabava o problema. Entende? Acabava o problema. Não. Deus quer que você vença os problemas. Mas você vai vencer como? Ele sendo a tua força. Ele sendo o teu auxílio. Ele sendo o teu guia. Amém? Então vamos fazer um louvor. Eu queria que o Guilherme cantasse aquela canção do Naamã. Como Naamã. Eu queria que você nessa noite mergulhasse nessas águas. Essas águas representam o lugar da nossa humilhação, o lugar onde aquela água representa a forma de Deus, não a forma daquele homem. Porque aquele homem disse assim: lá na minha terra o meu rio não é melhor, lá não tem água, lá não, né? E que você pare e pense dessa forma: Senhor, eu abro mão da minha maneira de pensar, eu abro mão de tudo que está acontecendo, para que o Senhor me mergulhe 7 vezes, me humilhe 7 vezes diante do Senhor. Amém? Quando meu eu meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã do carro. Eu abro mão de tudo que sou, só pra seguir eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer, me mergulhar nas águas do teu amor, me purificar. Quero ser limpo como Naamã no teu poder, Senhor. Diga ele, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor,
ser limpo no teu poder, na mão do teu poder. Coloca a mão no seu coração. Quando a música esmurece, o resto desaparece, simplesmente a ti me chego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Quando a música esmurece, o resto desaparece, simplesmente a ti me chego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo é, Senhor, do que os olhos podem ver, queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora seja colocado, tudo que tenho é teu, nada uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo é, Senhor, do que os olhos podem ver, queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. La, 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 la. La, 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 la.
mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, o que os olhos podem ver. Queres meu coração. Aleluia. Amém. Quem aqui já fez uma pesquisa para comprar? Uma pesquisa. Sabe aquela viagem que você queria fazer? Você procura o hotel, procura a praia, o lugar a visitar. Sabe aquele equipamento caro que você queria comprar, mas você não queria gastar muito dinheiro sem comprar a coisa certa? E você pesquisa, entra num site, vai num lugar, vai no outro, pesquisa como fazer. A gente vai trabalhando até chegar onde a gente quer chegar, não é assim? E às vezes a gente passa tempos, né? Essa semana eu estava pesquisando um veículo para fazer um motorhome, para ir para os acampamentos, para sair com a minha família, projeto familiar. E eu sentado aqui, Deus trouxe isso no meu coração. A gente, quando quer uma coisa, a gente pesquisa, a gente olha, a gente vai atrás. Não é assim, irmãos? Deus quer que você comece a fazer isso. Deus quer que você comece a... Deus, eu quero isso do Senhor. Eu quero descobrir, sabe, qual é o melhor perfume que cabe com a minha pele. Qual é o tom que cabe melhor com a minha vida, Senhor, com o meu chamado. Eu quero saber qual é o tipo de calça que serve melhor a mim, com a sinueta alta, sinueta baixa, cano longo, cano baixo. Não é assim que a gente faz? Com o meu corpo, com a minha vida. Deus, eu quero saber em Ti o que está faltando em mim para que eu exale o perfume. Sabe? Se imagina clicando num site, abrindo outro site, abrindo outro lugar, abrindo outra coisa, até você chegar e falar assim, cara, encontrei. Deus quer que você tenha essa sensação, cara, encontrei. Falta isso aqui, ó. Falta isso aqui, ó. É isso aqui que eu quero, Senhor. É isso aqui que eu quero. Não é só o que você pode, é o que você quer alcançar em Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Sabe, Moisés, ele entendeu o chamado, tentou realizar o chamado, descobriu que era um fracassado. Fracassado. Ele perdeu tudo aquilo que ele tinha conquistado e foi fazer uma coisa que não tinha nada a ver com a vida dele. Ele era um príncipe. Diga, príncipe. E foi virar um andarilho no deserto. Lá um cara que cuidava de ovelhas, né? Um pastor, uma pessoa simples. Mas na verdade ele estava ali o quê? Oculto, escondido. Um ninguém. Você está entendendo? Quando ele voltou, ninguém mais sabia que ele era o príncipe. Não era mais o nome que ele representava. Quando Deus olhou para ele e viu que ele não tinha mais dentro do coração dele assim, eu consigo, no sentido de habilidades. Irmãos, você está entendendo o que eu estou falando? Deus falou assim, não é você. Ele disse, não, Deus, Arão fala bem. Arão conhece as pessoas. Arão é bem relacionado com todo mundo. Você está entendendo? Arão é o cara. Quando Arão questionou a posição que Deus colocou em Moisés, quando Miriam questionou a posição,
Deus falou assim: olha, pode até ter profeta aí no meio de vocês, mas poucos são meus amigos. Ele é meu amigo. O lugar da amizade com Deus, ele não conquistou lá naquele lugar. O lugar da amizade com Deus, ele conquistou escondido. No lugar da humilhação, no lugar onde ele entendeu que adiantava, onde os sonhos dele se esvaíram. Foi no lugar onde ele encontrou a amizade com Deus. Eu ainda sentado aqui, Deus falou comigo: diga que eu sou uma pessoa. Eu não sou um texto, eu não sou uma estátua, eu não sou algo intocável. Eu sou uma pessoa. Uma das coisas que o pastor Guilherme falou que marcou meu coração foi que ele disse assim: Deus está triste. Ele não usou esse termo, mas foi isso que eu entendi. E eu estava ali atrás balançando meu filho e me segurando, porque eu falei: Deus, a vontade que dá é de gritar, de chutar o balde. Não é assim? Então que nessa noite você consiga refletir sobre isso. E eu fiquei com medo quando ele disse assim: à noite você vai ter visão. Irmãos, eu sonhava com muitas coisas. E um dia Deus fez eu ouvir uma mensagem de um grande homem de Deus encontrando um anjo. E esse anjo não encontrou ele para dizer assim: ó, eis, nós estamos na nova aliança, irmãos. O Espírito Santo fala conosco. Para Deus enviar um anjo é porque o cara estava surdo, cego. Entende? Anjo mensageiro. Ó, aqui, cara, eu vim dar uma mensagem para você. Todo mundo vai para o céu, menos você, o pastor. Você está entendendo, irmão? Quando Deus falou aquilo para mim, eu comecei a chorar. Embaixo de um bloco, lá nas 400, depois do meu trabalho, sentado, chorando, do lado da minha moto. Você não estava vendo. E eu chorando, dizendo: Deus, não adianta ter 100 mil pessoas como esse homem teve, se eu não conseguir o teu coração. Esse homem já fez tantas coisas que ele está perdendo o teu coração, Senhor. Se você perceber, essas semanas nós temos falado muito sobre isso. É engraçado. Eu sou o anjo. Você pode ter certeza que isso dói mais em mim do que você, porque eu sou o anjo. E Deus pode tirar as estrelas, né? Amém? Depois, se você quiser honrar o Senhor, você pode ofertar. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Pai, por esta palavra. Mais uma vez, Senhor, eu imaginei que teríamos um momento de louvor, um momento de adoração. Mas essas coisas, elas fluem, Senhor. Elas não são combinadas. Elas são naturais. Essas coisas, elas acontecem, Senhor. É como um sorriso. Ele pode ser falso, ou ele pode ser natural. E o Senhor quer arrancar sorrisos nosso natural. Arranque, Deus, os nossos sorrisos de forma natural. E que nós possamos arrancar também os seus sorrisos como verdadeiros amigos. Que possamos tocar no teu coração.
Que o Senhor possa curar as nossas feridas. Que nós possamos recostar a nossa cabeça no teu peito e esquecer os nossos traumas, Senhor. Esquecer as nossas preocupações, as nossas ocupações. Às vezes esquecer, Pai, até as nossas obrigações, Pai. Que nós não possamos perder a melhor parte, Senhor. Não podemos, Pai. Não podemos, Pai, receber o Senhor e não ficar aos teus pés. Nos ajuda, Senhor, a estarmos sensíveis para isso, Pai. Nessa noite, Pai, eu faço um voto contigo. Eu vou abrir meu coração, Senhor, para o Senhor falar comigo, Pai, o que é necessário. Fale, Pai, com a tua igreja, Pai, o que é necessário. Fala com a tua igreja, Pai, o que é necessário. Nos leva, Pai, para nossa casa. Nos dá, Pai, uma semana abençoada. Mas não deixa, Pai, o maligno roubar. Não deixa, Pai, o passarinho vir comer a semente, Pai. Que essa palavra, Pai, ela entre, Pai, como a espada mais cortante, Pai. E que ela faça separação, meu Deus, lá no íntimo, Pai, do nosso coração. Que ela entre, Pai, lá dentro, Pai, e nos constranja. E que nessa noite, de fato, Pai, tenha uma tristeza segundo Deus, Pai. Essa noite, Pai, não é noite de júbilo, Pai. Mas é noite, Pai, de entender, Pai. Leva-nos, Pai. Leva-nos, Pai. Leva-nos, Pai. Leva-nos, Pai, a um lugar, Pai, onde possamos, Pai, como Abraão, enxergar as estrelas. Enxergar, Pai, os teus projetos, os teus sonhos, as tuas promessas, Pai. Não as nossas, mas as tuas promessas. Onde possamos enxergar, Pai, aquilo que nós não estamos vendo, Pai. Confirma, Pai. Leva-me, Senhor, para o teu lugar de amor, onde me apaixono por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração, nele encontro meu lugar. Deus, Ele quer te encontrar como o eunuco que saía do templo da adoração, estava lendo as escrituras, e o desespero daquele homem era tão grande, que quando Filipe chegou perto dele, Filipe perguntou: o que tu lê? Entendes? E a resposta daquele homem foi tão pura e tão sincera que ele disse: como é que eu vou entender se não tiver quem me explique? Deus vai te explicar, mas para Deus te explicar é necessário que você esteja como aquele homem, debulhando, fuçando, cutucando, procurando, caçando. Você entende?
Filipe estava num processo, um chamado, uma direção, fazendo várias coisas. Deus pega Filipe, tira de um lugar e fala: cara, tem alguém desesperado. Tem alguém desesperado ali. Você está entendendo? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça sobre ti a sua justiça. Que você fique com essa palavra, com essa mensagem. Eu recebo, Pai, essa palavra, Pai, essa mensagem. Crava ela, Pai, no meu coração. Crava ela, Pai, no coração daqueles, Pai, que estão querendo isso contigo. Não cessa, Pai, de falar isso. Tira, Pai, qualquer tipo, Pai, de embriaguez, cegueira. Tira qualquer tipo, Pai, de distorção, Pai, da nossa vida. Que o Senhor te abençoe. Que a graça de Deus esteja sobre ti. Está encerrado. Quem quiser permanecer, permaneça. Amém?